queridos amigos, como vamos? Tudo bem? Estamos juntos, né? Em nome de Jesus, seguindo a nossa estrada, estudando, caminhando, pedindo a Jesus esperança, que a esperança nos sustenta. Vamos hoje continuar o nosso estudo sobre os livros da coleção de Fonte Viva. Fonte Viva é a coleção de Emmanuel que nós estamos estudando e é com ela que nós vamos prosseguir hoje. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 82. Chama Madeiros Secos. Em nome de Jesus, vamos então começar essa lição psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas 23, 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva aos pessegueiros quando suas frontes raquíticas não produzem. Pois bem, Emmanuel vem nos dizendo que Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores, e, no entanto, o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Que podemos esperar se há milênios o Mestre Jesus vem oferecendo o bem, o amor, tudo que há de melhor à humanidade, e recebeu a cruz e a morte infamante? O que podemos esperar nós que não temos pureza, que somos completamente endividados perante as leis de Deus, temos muito que consertar ainda na nossa caminhada, no nosso espírito eterno, no ser eterno que nós somos. E esse ser eterno tem que seguir as lições do Mestre. E o Mestre nos mostrou que ele, puro por excelência, recebeu a cruz e a morte infamante. Então, que vamos esperar nós em cada experiência que necessitamos de processos novos, de serviços de reparação e corrigenda? Em cada experiência, todas as reencarnações, nós viemos com um compromisso, e o compromisso é exatamente nos melhorarmos, sermos melhores amanhã do que hoje. Nós temos esse problema para resolver conosco. Cada um de nós traz a sua bagagem. E a bagagem é a nossa lição que nós temos que colocar em prática. E o nosso Mestre
é Jesus. Ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos dá toda a exemplificação como nos deu, como na crucificação, em que nós temos como lembrança, como certeza, que não chegaremos a esse ponto porque Deus é todo misericordioso. Mas, no entanto, somos madeiros secos perante a eternidade se nós não nos repararmos em cada reencarnação que se apresentar a nós. E prosseguindo com Emmanuel, em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Somos pesados à economia divina, disse Emmanuel em outra passagem. Somos pesados, sim, porque temos um passado que nos compromete em relação à lei de Deus. E é essa lei que nós temos que retornar, certos, corretos, amparados por Jesus, mas na diretriz exata, seguindo o caminho correto, do meio que nos levará à eternidade da pureza que está à nossa espera. Os homens do campo, prosseguindo Emmanuel, os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. Elas não produzem, os homens do campo acabam com os pessegueiros, porque para eles, evidentemente, elas não têm valor. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como troncos sublimes da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Essa foi a missão do nosso mestre. Nosso mestre veio até nós com essa missão de colocar esse povo, essa população que vive no planeta Terra a caminho da luz divina. E como Jesus veio com esse objetivo, ele teria que entregar a sua vida pela nossa certeza de que iremos alcançar a nossa angelitude também. Só que nós somos espíritos eternos no sentido de permanência, mas não somos imortais como espíritos, porque é eterno só Deus. Então nós dizemos somos espíritos eternos, mas dizemos erradamente, porque na verdade nós somos espíritos imortais e eternos eterno é Deus. E com relação a nós, somos espíritos imortais que estamos trabalhando em direção a essa romagem que Jesus nos apresenta. E para isso ele veio à Terra nos fazer presente, podemos dizer assim, nos fazer presente desta lição que foi a sua passagem entre nós, de homem probo, homem íntegro, homem puro, doce, meigo, só amor, e que se entregou à crucificação por amor a todos nós. O martírio do Cristo, voltando a Emmanuel. Voltando a Emmanuel, como lenhos ressequidos, ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Então, Emmanuel diz, o martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Para nós nunca imaginaríamos alguém precisar chegar à cruz para salvar os seus irmãos. No entanto, Cristo sabia, Jesus sabia que ele, como o Cristo de Deus, passaria por essa situação. E, como tronco sublime da vida, diz Emmanuel,
sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Nós, diz Emmanuel, como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. Jesus sofreu por nós, mas nós sofremos, é verdade. Não o que Jesus sofreu, mas sofremos em cada um em nossa medida e nas nossas forças, na proporção das nossas forças. No entanto, esse sofrimento que passamos é para o nosso benefício e não benefício de nossos irmãos. Nós sofremos para progredir. O sofrimento, que quando ele vem como um remédio amargo que o pai dá ao filho. Nos diz também Emmanuel em outra passagem. Aquele remédio necessário ao seu progresso. Então, nós somos esses lenhos ressequidos, como nos diz Emmanuel, que ao calor do mal sofremos por necessidade em favor de nós mesmos, do nosso crescimento. Emmanuel prossegue. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então, Jesus esteve protagonizando a tragédia da cruz por espírito de amor e não de maldade, como muitos pensam, e nem de ingratidão. O pai jamais colocaria nenhum filho em risco, muito menos o seu filho muito amado, nosso Mestre Jesus. Foi o mundo que organizou a tragédia da cruz, não o pai. E por espírito de maldade e ingratidão. Porque Jesus fez tudo que lhe competia durante o tempo que esteve entre nós, na sua missão executada com todo ardor. Curou os cegos, os leprosos, os doentes de uma maneira geral. Fez pelos seus companheiros de jornada, daquela jornada, todo o bem que podia. E, no entanto, a maldade chegou até ele através da cruz e a ingratidão também, porque aqueles que foram curados por ele também disseram que preferiam que fosse Barrabás a ser salvo, ser libertado da cruz, ser livre da cruz, que Jesus fosse o crucificado. Mas nós outros, nós, diz Emmanuel, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus é rigoroso conosco e nos deseja o mal, nem porque alguém nos quer o mal. Absolutamente. Todas as dificuldades que passamos vêm para nos trazer conhecimento. E o Pai, que é cheio de sabedoria e compaixão, nos processos educativos, nos traz para nos educar. Esse rigoroso trabalho de crescimento na execução das suas leis, para que nós possamos cumpri-las fielmente. Então, somos filhos bem-amados do nosso Pai eterno, irmãos em Cristo Jesus, trabalhando para amanhã sermos melhor do que hoje. Somos, portanto, madeiros secos ainda. Jesus é o tronco. Jesus nos dá a seiva. Jesus nos dá a oportunidade de um dia sermos espíritos puros. Irmão querido, irmãos amados, Jesus é o irmão querido, o irmão muito amado também. E vocês são meus irmãos amados,
irmãos queridos, irmãos que estão sempre junto comigo aqui, e que nós voltaremos, sim, em breve, para trazer mais um pequenino estudo, pequenino na maneira de falar, porque é grande. Emmanuel, tudo o que diz, nos diz com muita sabedoria e propriedade. Portanto, meus irmãos, até a próxima reunião, em nome de Jesus, que nos ampara e nos conserva. Em nome de Jesus, obrigada. Fiquem em paz.